você, por favor, a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo de número 11. E estaremos lendo do versículo 15 a 19. Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, nos conduza a toda a verdade e que, conhecendo a verdade, possamos ser libertos pela verdade. Ó Senhor, que toda honra, que toda glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Apocalipse, capítulo de número 11, do versículo 15 ao versículo de número 19. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraiva. Que Deus abençoe a sua palavra nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Nós temos dito que a semelhança do que aconteceu na conquista de Jericó, quando os sacerdotes levaram as 7 trombetas, e antes do ruir das muralhas de Jericó, foram as 7 trombetas tocadas em uníssono. Aqui em Apocalipse, novamente 7 trombetas são tocadas, aquelas tocadas na terra, estas tocadas nos ares, tocadas nos céus, aquelas precedendo a queda da muralha de Jericó, estas precedendo a queda das fortalezas desse mundo tenebroso que jaz no maligno. Mas assim como a semelhança do que aconteceu em Jericó, houve um grito do
povo de Deus. Aqui há como um verdadeiro brado de vitória, um grito de guerra, um grito de triunfo, um louvor extraordinário, maravilhoso, que nos é revelado aqui. Que tanto é dito, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, é acrescentado, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. A onipotência de Deus é colocada aqui como uma das ênfases desse texto. Lembre-se que Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus Cristo e traz consolo, conforto, encorajamento para toda a igreja, especialmente nas suas tribulações, nas suas angústias, nas perseguições, nos sofrimentos. E o que nos levanta aqui todo este texto é um cântico da vitória, um regozijo extraordinário sobre a vitória do Senhor. Mesmo antes de se relatar detalhadamente ou mais detalhadamente o grande conflito, já é declarado o quê? A grande vitória. Antes que venha, e isto é algo importante, os grandes conflitos, Deus já anuncia em nossas vidas, por Ele próprio, por sua própria pessoa, a nossa grande vitória através dele, nele. Por isso é que aqui, neste texto, a sétima trombeta sendo tocada, lembre-se mais uma vez da comparação com Jericó. As muralhas ruíram e o povo triunfou sobre Jericó e conquistou Jericó, e foi o início do quê? Da conquista da terra prometida, da promessa que Deus fizera ao povo de Deus, que fizera a Abraão, a Isaque, a Jacó, que fizera aos seus servos. Era o cumprimento da promessa. E nós também temos aqui para as nossas vidas os cumprimentos da promessa. Esse texto de Apocalipse é um texto, como eu disse, é um grito, é um brado de vitória diante do grande conflito. Não importa quão poderoso possam ser as potências, ou perdão, quão poderosos possam ser as potências, os poderes deste mundo tenebroso, o Senhor nos garante uma coisa: a vitória. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Isso não quer dizer que não haverá luta, isso não quer dizer que não haverá dificuldades, isso não quer dizer que não haverá sofrimento, isso quer dizer que a vitória é certa, no nome de Jesus Cristo. A vitória é certa. A besta, o anticristo, o falso profeta, a grande prostituta, os poderes deste mundo tenebroso, o inferno, todos os demônios, tudo isto hão de cair diante da autoridade do nosso Deus, que é o único Deus, o único e verdadeiro Deus. E a igreja não pode se esquecer que Ele é, e assim começa, o Todo-Poderoso. E a chave de tudo isso é a palavra reino. A palavra reino.
O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. A palavra reino, e que em algumas versões mais antigas havia a forma plural, os reinos deste mundo se tornaram, mas revisada a versão, que é a versão atualizada que nós utilizamos, ela foi colocada mais corretamente segundo o texto, que o texto diz o reino. Por que o reino? Porque a palavra grega basileia, reino, significa domínio, significa governo, e acima de tudo significa soberania. E é isso que nós temos que compreender, que a grande mensagem aqui é a soberania de Deus. Deus é soberano e nada mudará isto. Ele é soberano, e Ele é soberano sobre a minha vida, sobre a tua vida, de tal maneira que não cairá um fio de nossa cabeça sem um consentimento soberano de Deus. De modo que, pela mesma soberania de Deus, todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem dos que amam ao Senhor. A confiança, a fé inabalável na soberania de Deus nos fortalece, nos faz ir em frente, nos faz ter resiliência, resistência, nos encoraja, nos faz avançar em direção ao alvo, sabendo que em Cristo Jesus o nosso esforço não é em vão. Por quê? Porque Ele nos fortalece, porque Ele é Deus, porque Ele não é apenas o nosso Salvador, mas acima de tudo Ele é o nosso Senhor. E quando Ele é o nosso Senhor, essa palavra Senhor, essa palavra Kyrios ou Kurios, como alguns falam, essa palavra é a palavra dominador, essa palavra é a palavra soberano, aquele que tem uma decisão, e a sua decisão, ela é plena, é absoluta. E eu volto então a citar: se Ele é por nós, quem será contra nós? Se o soberano, o onipotente, o todo-poderoso Senhor é por nós, quem será contra nós? Olha, nos momentos de angústia, nos momentos de tribulação, nos momentos da nossa debilidade humana, no momento da nossa fraqueza, no vale da sombra e da morte, se assim tivermos que passar, como diz o salmista, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor, porque Ele está comigo, e Ele está me guiando, Ele está me conduzindo, Ele está me levando a pastos verdejantes, a águas tranquilas, o vale de sombra e de morte, que é uma possibilidade, se eu passar. Na vida atualmente nós falamos quando eu passar, mas o que a Bíblia diz é se eu passar. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu sou confortado com isto. Com que? Com a vara, com o cajado, com
tanto a vara, o cajado, e eu direi agora, o cetro. Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre tudo, Ele é Senhor sobre todos, e Ele está conosco. E Ele é soberano. É soberano sobre as nossas vidas, e é soberano. O seu domínio é sobre todo o mundo, e isto o será pelos séculos dos séculos, isto é, para sempre. Deus está no controle de todas as coisas. Isto nós temos que compreender que é o reinado eterno do nosso Deus. Muitas pessoas falam, e não é o meu desejo discutir as polêmicas do milênio, do reinado milenar de Cristo, aos amilenistas, aos pré-milenistas, aos pós-milenistas. Há tanta gente discutindo sobre isto, mas Jesus não está para reinar apenas 1000 anos. Jesus reina e reinará muito mais que 1000 anos. Jesus reina e reinará eternamente, para todo sempre. E Ele reina agora, e Ele reina hoje, e Ele é Rei hoje, em minha vida, em tua vida. Mesmo que as coisas fujam do nosso controle, do controle de nossas mãos, nada está fora do controle absoluto das mãos do Senhor. E Ele está junto a nós. Jesus já venceu. Isso não é uma batalha em que vamos ver o desenrolar da batalha, não. O Senhor declara a vitória antes da batalha, porque Ele já venceu. Ele já venceu. Não há como o Senhor não vencer. Ele já venceu o mundo, Ele já venceu as trevas, Ele já venceu o anticristo, Ele já venceu a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra. Ele já venceu o falso profeta, Ele já venceu o diabo, Ele já venceu os demônios, Ele já venceu o pecado, Ele já venceu a corrupção. Cristo já venceu, e Cristo triunfou, ou seja, Ele venceu e ninguém pode tirar a sua vitória. Ele não vai para uma luta incerta, e nós não vamos com Ele para uma batalha incerta. Nós vamos para uma vitória garantida. E veja, isso que eu estou falando não é um triunfalismo. A 7ª trombeta é um momento todo especial. O apóstolo Paulo, em Coríntios, nos diz: quando soar a última trombeta. De modo que muitos intérpretes creem na associação da 7ª trombeta com o que Paulo fala, a última trombeta. Diz: os mortos ressuscitarão. Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 32, diz exatamente isto. E o impressionante para mim, embora seja impressionante os mortos ressuscitarem e todos os mortos ressuscitarem, mas o impressionante para mim é que os mortos ouvem a 7ª trombeta, e eles ouvem. E não só ouvem, como entendem. E não só entendem, como atendem, obedecendo, ressuscitando, se levantando. Mas os vivos não deram ouvidos.
as 6 primeiras trombetas. Isso é um alerta a nós, de termos ouvidos para ouvir, como Apocalipse mesmo diz, o que o Espírito diz às igrejas, de enquanto há tempo, nos arrependermos, enquanto podemos levarmos a mensagem, sermos pregadores da justiça, levando o evangelho do reino, pregando no mundo inteiro, enquanto há tempo. Porque virá um momento em que não haverá mais tempo de se arrepender. Os juízos vêm para dar oportunidade, para despertar os homens, para que esses se arrependam e voltem-se ao Senhor. Mas quando vier o último juízo, quando vier o juízo final, não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo de pregarmos, nem haverá mais tempo de nos arrepender. Não haverá mais tempo de servirmos ao Senhor nesta vida, neste mundo. Não haverá mais tempo de levarmos almas a Cristo sendo salvas. O tempo que temos é agora. Certa vez perguntaram a um experiente, a um velho ministro de Deus, o que era mais importante, a pregação ou o louvor? Ele disse: olha, nós devemos pregar aos homens e nós devemos louvar a Deus. É muito mais importante servir a Deus do que servir aos homens. Mas a única oportunidade que temos de pregar é agora. De modo que é mais urgente pregar aos homens, porque adorar a Deus, louvar a Deus, louvaremos e adoremos eternamente. Mas pregar só temos esta oportunidade. Nenhum, nem outro é superior nesta vida que vivemos. Obviamente que nós vemos um grau de importância de adorarmos ao Senhor, que não são pregadores que Deus busca, são adoradores que Deus busca. Mas nós todos devemos ser testemunhas de Jesus, devemos ser pregadores do Senhor, nesta vida, neste tempo, nesta oportunidade que Deus nos dá. O profeta Daniel, porque Apocalipse e Daniel estão altamente relacionados, ele nos fala no capítulo 7 de Daniel, afirmando que foi-lhe dado o domínio, que é esse basileia, a soberania e a honra e o reino, mais uma vez, soberania, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino é único e não será destruído. Nós devemos entender que a grande mensagem, eu volto a colocar a ênfase, é a soberania de Deus. Deus é soberano. Nada me acontecerá, nada te acontecerá sem o consentimento de Deus. A vontade de Deus é soberana. Muitas vezes
nós falamos, eu entendo o que nós queremos dizer. Quando, eu sou o maior impedimento para que a tua vontade seja feita em minha vida, mas se nós cremos mesmo na soberania de Deus, embora haja verdade nessas palavras que dizemos, que nos falta arrependimento, que nos falta mudança, que nos falta conversão, que às vezes nós pensamos em conversão apenas para os que ainda não são salvos, mas os que são salvos também precisam se arrepender, também precisam mudar, portanto também precisam se converter, também precisam ser transformados, porque somos transformados de glória em glória, à imagem e semelhança de Cristo Jesus, de vitória em vitória. Cada transformação é uma vitória, cada vitória é uma transformação. Tudo isso de glória em glória, como pelo Senhor, o Espírito, é a ação do Senhor na nossa vida. Temos então essa segurança absoluta: Ele é soberano. As nações podem se enfurecer, mas veja, a ira de Deus vence a fúria das nações. E aí eu digo mais uma vez: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo que todas as nações, a Bíblia diz, mesmo que um exército se levante contra mim, eu não temerei, eu não serei abalado. Por quê? Porque estamos colocando a confiança no Senhor. Quando Davi enfrenta a Golias, ele diz: hoje todo o povo saberá que o Senhor, não eu, o Senhor, dele é a guerra, dele é a vitória, dele é a batalha, dele é o triunfo. O Senhor não precisa de lança, o Senhor não precisa de espada, Ele te entregará nas minhas mãos. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é Senhor, e eu o sirvo, e Ele age a meu favor. Então, aqui temos o momento do galardão, que todos seremos abençoados, quer grandes, quer pequenos, poderosos como gente humilde. A ideia é que são galardões distintos, mas todos seremos abençoados e honrados pelo Senhor, que nos dará o galardão. Mas veja, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança, ou do pacto. Deus tem uma aliança, Ele é Deus de pactos, Ele é um Deus de compromissos. Ele não se esqueceu da sua aliança com Israel, Ele não se esqueceu da sua aliança conosco. Deus é Deus de pactos, Deus cumpre todas as suas promessas, Deus tem um compromisso comigo e com você, e esse Deus, Ele abre o seu santuário, Ele abre a sua moradia. Veja bem, Apocalipse nos fala de o abrir de Deus. Geralmente, quando você está numa situação aflitiva, você fala, as coisas se fecham, mas aqui se fala do abrir de Deus. 7 citações sobre o abrir são feitas em Apocalipse. Abre-se uma porta nos céus, é a primeira coisa que é dita em Apocalipse 4:1. A partir do capítulo de número 6,
é falado sobre se abrir ou sobre se romper os 7 selos e, portanto, se abrir o livro. A terceira coisa aberta, se diz, abre-se o poço do abismo, em Apocalipse 9, versículo 2. No texto em que estamos lendo, o templo de Deus, o santuário de Deus, é aberto nos céus, mas que a melhor tradução justamente é santuário. Porque você chegará a quinta coisa que é aberta, é o tabernáculo do testemunho, Apocalipse 15, versículo 5. Finalmente, em Apocalipse 19, versículo 11, o céu é aberto. E então, como em sétimo lugar, o que é aberto são os livros, são abertos. Apocalipse 20, versículo 12. É um livro de aberturas. O céu está aberto, mas infelizmente o abismo também está aberto. E o triste é que quem não sobe aos céus cairá no abismo. E o que nós temos que fazer é levar as pessoas a tomarem a escada dos céus, a subirem, e só há um caminho, só há uma porta que nos leva a isso, e que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que no meio de vozes, relâmpagos, trovões, terremoto e grande saraiva, tudo isto é proclamado, com o santuário do Senhor abertos. Veja, as vozes estão juntos a poderosas manifestações da natureza. E eu quero colocar a ênfase sobre isso. Vozes e poderosas manifestações. A Bíblia diz: e eles, tendo saído, pregaram em toda parte, confirmando o Senhor a palavra por meio de sinais, poderosas manifestações. Vozes e poderosas manifestações caminham junto. Se as nossas vozes estiverem dentro da revelação, poderosas manifestações estarão junto com as nossas vozes. As nossas vozes estão juntas, não são elas que produzem. É a soberania, é o Todo-Poderoso, é o Onipotente Senhor, que opera tudo em todos, e a Ele seja a glória. Nenhum de nós pode imaginar que é a sua voz que está provocando os trovões, ou relâmpagos, ou saraiva, ou terremoto. Não é a nossa voz, é o Senhor, é a manifestação dos juízos, é a manifestação do poder, e tudo isso para quê? Para consolar a sua igreja e para salvar os perdidos. De modo que, por mais poderosas
que possam ser essas vozes, por mais altas, sonoras que sejam estas vozes, possam ser vozes humildes, sabedoras de que é o Senhor quem opera estas coisas grandiosas. Então, manifestações poderosas que nos acompanham. É isso que nós precisamos nos despertar que temos ao nosso lado simplesmente o Onipotente, que temos ao nosso lado o Todo-Poderoso. Não temamos, como a Bíblia diz, a fúria das nações, porque temos ao nosso lado o Deus Todo-Poderoso, e a ira de Deus vence a fúria das nações, e o Todo-Poderoso, a Bíblia diz, Ele nos conduz em triunfo. É isto que nós precisamos viver. Mais do que discutir sobre como será, o que será, saiba do seguinte: Deus é soberano. Se Deus quiser fazer de uma forma, Ele fará da forma que Ele quer, porque Ele é Deus e não há outro. Não é que não seja importante sabermos e termos ideia sobre estas coisas, mas como o apóstolo Paulo disse, isso faremos se Deus o permitir. Falaremos sobre essas coisas, mas o que nós estamos querendo dizer aqui é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de consolo, é para que eu e você entendamos que nós estamos do lado vencedor. Mesmo que você se encontre num leito, enfermo, ou talvez moribundo, você está do lado vencedor, porque você está do lado de Cristo. Mesmo que as dificuldades sejam multiplicadas, mesmo que esteja vivendo como a igreja perseguida vive, muitos sofrendo, muitos em prisão, muitos escravizados, literalmente, eles estão do lado vencedor, não importando quão grande possa ser a aflição. O apóstolo Paulo diz: tamanha foi a aflição que desesperei da própria vida, mas Deus é soberano, Deus é Senhor, e o bom é que Ele é nosso Senhor, e se Ele é nosso Senhor, nada mais nos domina, nada mais é Senhor sobre a nossa vida. Eu quero nesta manhã dizer a todos aqueles que nos veem, que nos ouvem, como eu disse, há uma porta aberta nos céus. Interessante que a primeira coisa que Deus abre é a porta. Deus não abrirá o abismo sem primeiro abrir a porta, porque a primeira coisa que Deus te oferece é uma porta aberta nos céus. Suba aos céus, suba por essa escada, pois eu volto a dizer, infelizmente, quem não sobe para os céus cai no abismo, e eu não quero que você caia no abismo. Mas aquele que nos pergunta: como subirei eu?
Suba pela escada. Jesus é a escada. Jesus é a escada. Então, suba pela escada. E se você hoje, que nos ouve pela live ou aqui presente, você hoje diz, eu não quero, porque em sã consciência, ninguém quer cair no abismo. Mas se você não subir por essa escada, se você não subir aos céus, você vai acabar. Você vai acabar caindo no abismo. Como subir a escada aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador? Permitindo que a soberania de Deus seja sobre a sua vida agora. Santo e amado Deus, querido Senhor, eis essas pessoas que hoje tomam uma decisão de subir aos céus. E com essa decisão também tomam uma decisão de não cair no abismo. Colocam os seus pés no primeiro degrau dessa escada para subir. Que o Senhor abençoe, que eles possam começar a caminhar nesse caminho que nos leva aos céus, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. No nome de Jesus, amém. Ainda quero fazer uma oração. Quero orar por mim, por você, por todos da igreja. Que tenhamos a consciência, e isso nos encoraje, que isso nos fortaleça. Essa doutrina cristã essencial, primordial para a nossa vida neste mundo, que é a soberania de Deus. Deus é soberano, como diz a palavra, só o Senhor é Deus, mas também diz, e nós somos o seu povo. Caminhando pelo deserto, chuvas virão. Porque a realidade pode mudar radicalmente, a sorte mudar totalmente. Porque o soberano é por nós. A segurança que nenhum fio de cabelo cairá de nossa cabeça sem o consentimento do Senhor. A segurança que, como Ele cuida dos pardais e do lírio dos vales, assim Ele cuida de cada um de nós. Deus é conosco. E é necessário ativarmos esta fé na soberania, na onipotência do Todo-Poderoso, que Ele é por nós. Creia, além da soberania de Deus, que Deus é por nós. O soberano é por nós. E tomando posse desta convicção em fé, vamos avançar
sabedores que nada poderá nos deter. Amado e querido Deus, nós, como servos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, por crermos em Jesus Cristo, sabemos que este mundo, a soberania deste mundo pertence não às nações, não aos poderosos dessa terra, nem às forças tenebrosas, malignas deste mundo, mas pertence ao nosso Deus, ao Senhor, a Jesus Cristo. Isso é para sempre, em todo sempre, em todo momento, eternamente. Nós, Senhor, declaramos aqui nossa fé na soberania de Deus e nos entregamos totalmente na dispensação da Tua graça a nosso favor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.